Era só para ver se vocês estavam aí mesmo, entendeu? Por isso. Eu estava mutado mesmo. Boa noite, pessoal. Eh, eu vou voltar tudo aqui. Primeiro eu estava falando que eu tô parabenizando todo mundo que está seguindo o canal, que manda mensagem, que manda dúvida, que manda pergunta, que mesmo não acompanhando ao vivo, tá voltando e tá pegando os vídeos lá na aba de vídeos para rever as aulas. E isso fez com que o canal fosse chamado para se tornar afiliado da Twitch. Com isso, aparece algumas outras funcionalidades agora no canal que vocês estão vendo ali embaixo. Era só para ver se vocês estavam prestando atenção. Mouzeiro, eu não te vi aqui. Pelo menos não me lembro se você interagiu com a gente, se você viu as últimas aulas. Legal, se não viu, vai lá ver. Se já conhece C Sharp, eu estou bem baixo nível, mas tentando aprofundar. E eu estava dizendo aqui, e boa noite para você, boa noite para o Andrei aí, você está na balada. Ah, e seguiu a gente, tá vendo? É assim, isso aí. Isso ajudou muito a gente a se tornar afiliado, então eu só posso agradecer. E aí, com isso, o que que eu fiquei pensando? Pô, a galera tá entrando e tal. O que que, o que que a gente pode ver? Vocês vão ver aí que eu coloquei no chat. Eu coloquei no chat, não sei se está aparecendo para vocês. Como é a primeira vez, eu tô ajustando as coisas, tô mexendo. E aí, eu coloquei aí uma votação, acho que são 3 cursos aí. Se vocês quiserem, quando a gente terminar o C Sharp, para a gente poder estudar uma próxima um próximo curso. Ti Tirando dos 3 que eu coloquei, tirando o SQL Server com ban que é o banco de dados, o de jogos e o de games, o de jogos e o de apps, ou seja, para celulares, né, aplicativos para celulares mobile, eles são eles são calma aí. Ah, tá. Tem que ser interrompido assim. Então eles envolvem o C Sharp. Ah, mas o que que a gente vai eu coloquei apps, mas, vou tratar de Flutter. E aí a gente mexe com uma linguagem chamada Dart, que é, meu, se não é idêntica, é quase idêntica a C Sharp, tá? Então eu tô deixando isso claro, para que se vocês puderem, né, voltar lá, eh, depois isso vai ser importante para a gente poder partir para um próximo curso. Vamos enrolar menos e vamos avançar mais. Eu vou começar a aula aqui, depois de dito isso, e tal. Vou começar a aula aqui. Eu comecei uma calculadora bem porquinha, e aí depois dessa calculadora, eu passei algumas informações sobre, classes, mostrei alguns métodos, falei sobre os parâmetros, mas agora a gente vai fazer o quê? Junto dela, eu vou criar um outro projeto, mas ele é um projeto, eu vou mostrar para vocês. Todos esses projetos que eu criei, eu mostrei para vocês que quando a gente compila e a gente vai lá na pasta do Windows, aonde ele gerencia os projetos, tem uma pastinha bin, dentro da pasta bin tem duas pastas. Uma delas é a debug, outra não apresentou, eu não mudei isso aqui, ó. Quando a gente muda isso aqui e coloca release, ele cria uma outra pasta chamada release e compila lá dentro, dependendo do que eu estiver rodando aqui. Para que vocês possam entender, o debug é aqui, é o tempo que eu estou desenvolvendo o projeto. E quando a gente está fazendo release, é quando a gente está fazendo uma versão final para o meu cliente, para o meu usuário e assim por diante. Ok. Aí agora, eu vou mostrar, ó, vai ser melhor. A gente está aqui na calculadora 2, certo? Se eu vim aqui compilar, ou se eu der o play, ih, pronto, fui no release. Ótimo, já vai mostrar o que eu não queria, mas
não era necessário. Aqui nesse caminho, aonde temos aqui, ó, ele colocou release, certo? Se eu for lá, esse programinha aqui, ó, aula 002-calculadora.exe, ele vai estar lá, é só eu dar 2 cliques, ele vai aparecer a nossa tela. Vamos, vamos ver aqui. Deixa eu colocar para vocês, para eu poder mostrar. Vem para cá. Não abre a tela, ele foi para o outro lado ali. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Tá. Vamos deixar assim desse tamanho. Então, nós temos aqui o exe. Eu dou 2 cliques. Em algum lugar ele tem que aparecer. Apareceu. E aí, normalmente, toda primeira vez que a gente executa um programa que a gente criou no .NET, ele demora um pouquinho, tá? Mas das próximas vezes ele costuma ser mais rápido. Isso é o compilador, e na verdade ele já está compilado, mas é um processo de colocar o executável em memória, uma memória rápida na realidade dele. Beleza, a gente não está aqui para dar uma olhada nela, mas era só para mostrar que existem 2 pastinhas aqui. E isso porque aqui no Visual Studio, ó, gravem, tá? Vou aumentar aqui. Não, aqui. Release e debug. E esses caras estão aqui, tá? Release e debug. Só que vocês viram que ele é um exe, é um executável. Esse projeto que eu vou fazer agora, e ainda estou no mesmo assunto, eu vou chamá-lo e acompanhem comigo, porque às vezes alguns perguntam qual foi o projeto mesmo que você criou, porque talvez a minha tela possa ficar um pouco pequena, mas guardem aí, tá? Eu vou tentar, vamos lá, é um C Sharp, é Windows, e eu vou chamar ele de biblioteca aqui. E aí dentro da biblioteca nós estamos trabalhando com .NET Framework, certo? Porque aqui tem instalado o .NET Core, inclusive os amiguinhos aí que já tem Linux e está trabalhando diretamente no Linux, lembre-se que vocês podem utilizar aqui, tá? Biblioteca de classe, vou avançar. E aqui eu vou dar um nome. E eu vou colocar aqui, ó, eu estou colocando aula, né? Aula 004. E vamos colocar calculadora. Eu vou colocar só calculadora. Não forçando, vou colocar aqui, ó. Lógica.calculadora. Acho que vai ficar melhor. Não é padrão algum, mas é porque eu quero sempre colocar o número da aula. Só não posso ter errado aqui. É isso aí, aula 4 mesmo. Legal. E nesse cara aqui, nós não temos o que os outros projetos têm. Por exemplo, eu vou abrir aqui o da calculadora, nós temos um formulário. Esse cara não tem. Nós temos properties aqui, algumas propriedades de utilização e tal. Este cara tem, mas ele tem menos. Mas nem precisamos se aprofundar. As referências são as mesmas. É legal que nessa aula eu vou mostrar as referências. Então, você pode deixar um pouquinho da aqui para mim? Tá, obrigado. E aí, ele já vem com um arquivo chamado class1.cs. CS porque ele é de C Sharp, né, assim como todos os outros arquivos do projeto. Da solução, na realidade. Aí, eu vou dar 2 cliques aqui, na realidade já estava. E aqui, basicamente, assim como todos os outros projetos que a gente abriu, isso é a estrutura, né, onde o Visual Studio já importa alguns alguns pacotes. Nós temos o namespace, que é basicamente o nome do projeto que eu criei. E uma classe, ele cria uma classe aleatória, a classe class1. Obrigado. A class1. Beleza. A gente vai renomear isso. E vamos colocar aqui como calculadora. Beleza?
Sempre olhando aqui, que se vocês mandarem alguma mensagem no chat, está aqui no meu canto esquerdo hoje, e aí eu posso respondê-los, tá ok? Legal. Falamos sobre classe, falamos sobre propriedade, falamos sobre método. Eu vou falar aqui, ó, eu vou comentar, tá? Aqui para que a gente possa falar sobre o construtor. Normalmente, quando a gente fala do construtor, nós falamos do destrutor. Quando eu falar do destrutor, eu vou falar sobre um cara chamado Garbage Collection. Na verdade, é Garbage Collector. Que seja isso. Ok. E agora, eu preciso que vocês entendam como nós vamos trabalhar. Legal, vou fazer até um sitezinho. Site mais ou menos, mas só para vocês entenderem. Ah, nós vamos fazer o quê? O programador, o cara do back-end, ele normalmente ele coloca a lógica. E aí, com base na lógica, o que que a gente faz? A gente consegue utilizar aquela lógica em vários lugares do nosso projeto. Inclusive, em que vamos, não sei se vocês já passaram por algumas entrevistas de emprego e tal, o cara ele pergunta normalmente, você trabalha com quantas camadas e tal? Basicamente, a camada é como você subdivide o teu programa, o teu projeto. Na verdade, seria a solução, mas porque você pode dividir, vamos dizer, em projetos, onde um projeto é o cara que interage com o banco de dados, o outro projeto é o cara que interage com a parte do usuário, né, user interface. Cada projetinho tem uma finalidade. E isso é importante porque, de repente, você precisa fazer uma alteração, você não trabalha no projeto inteiro, você altera uma DLL ali no meio do teu projeto, da tua solução. Ok, menos é mais. Vamos entender aqui. Eu vou iniciar, vou colocar aqui, ó, método. Eu vou iniciar com método, ou no caso aqui, função, ok? E aí, nós vamos criar a classe, e da classe nós vamos utilizar, né, criar um objeto para que nós possamos trabalhar lá dentro da nossa telinha, ok? Uma calculadora, ele tem operações matemáticas, a nossa calculadora é bem simplesinha, então ela soma, ela divide, ela multiplica, divide, subtrai. 4 operações. E aí, nós vamos criar aqui as operações. Depois nós vamos criar aqui os parâmetros. Vou tentar fazer de uma forma onde a gente crie ele de uma forma, não é básica, mas uma forma que depois a gente melhore ele, tá? Mas vamos lá. Então, qual é o método que a gente precisa criar? Eu vou colocar já aqui public, porque eu ainda não aprofundei sobre acessibilidade. E aí, por enquanto, o nosso retorno está sendo sempre inteiro, tá? Então, public int somar, e nós lembramos que a nossa soma está sendo baseada em dois números, certo? Então, nós estamos colocando aqui o número 1 e o int número 2, ok? Então, a gente está fazendo isso, return número 1, e eu nem copiei o código que a gente já havia feito. Ok, por isso só, a gente já consegue utilizar esse novo cara. É uma nova, é uma DLL específica que eu estou utilizando. E entendam que eu não posso vir aqui e colocar ele como projeto de inicialização.
Vou fazer isso para mostrar para vocês o que que acontece. Porque como se trata de uma DLL ela não, olha lá, não é possível iniciar um tipo de saída de biblioteca classe diretamente. O português está meio estranho, mas ele está falando assim, meu amigo, é uma DLL. Você pode dar 2 cliques aí, não vai acontecer nada, tá? A DLL, então a gente vai precisar o quê? Consumir ela. Como é que a gente faz isso? Porque eu tenho aqui, vamos lá, que é a célula 4, olhando aqui para dentro, nós temos aqui 4 projetos. Como é que eu consigo pegar um projeto, a informação do outro projeto? E aí nós temos aqui, nós vamos usar na calculadora. Então, na calculadora, nós temos aqui as referências, que são pacotes que o próprio Visual Studio já coloca para que a gente possa utilizar o nosso projeto. Clica com o botão direito em cima de referência e você vai em adicionar referência, lembrando que o nosso Visual Studio está em português. E eu vou selecionar aqui um projeto. E qual é o projeto? É o projeto onde está a minha lógica aqui, ó. Aula 4, traço, lógica.calculadora. Vou clicar nele aqui, eu só selecionei aqui puxei na realidade, para mostrar para vocês qual eu ia colocar. E vou dar um OK. Beleza. Feito isso, vocês vão ver que ele se encontra lá agora dentro das referências, ou seja, eu tenho um projeto, que é o da calculadora, e tenho um projeto que é lá o cara da DLL, ok? E para fazer essa ligação é através das referências. Se eu só antes de qualquer coisa, se eu vim aqui no botão direito e compilar só o projeto, o Visual Studio entende que você quer compilar somente aquele projeto. Com isso, quando ele faz a compilação, eu vou clicar com o botão direito nele de novo e procurar aqui, ó, abrir pasta no gerenciador de arquivos. Vou ver aqui do lado. E aí vocês vão ver, esse é o projeto. Lembrem da pastinha bin, lembra do debug do release. Eu acho que está em debug, né? Está em debug. Vou aqui no debug e vocês vão poder ver, botão errado. E vocês vão poder ver agora que temos aqui, ó, uma DLL. Essa DLL é onde tem a nossa lógica, tem a nossa classe chamada calculadora, tá? Então imagina assim, se você está trabalhando comigo no desenvolvimento de algo, eu posso mandar para você uma DLL. É que a gente não faz isso, mas no geral, antigamente tinha muito disso, né? Antes do .NET Framework, era muito OCX, DLL, que era preciso ter na máquina para poder rodar tal programa, tal projeto e assim por diante. Mas as DLLs elas não perderam de forma alguma suas utilidades. Na realidade, ela tem igual, né? Mas voltando aqui para nossa utilização, agora vamos dizer que eu quero utilizar essa calculadora aqui. Quando eu clicar esse botão aqui, ó, não vamos nem pensar ainda nas validações, tá? Eu vou fazer o seguinte, para que a gente não fique pensando na validação, eu vou criar aqui um outro botão, tá? O mouse não está querendo ir aqui. E vamos nas propriedades, vamos alterar o name dele. Então, btn é calcular. Então, vou colocar DLL, que aí eu vou lembrar. Né? Calcular da DLL. E aqui nós temos o text que eu estou procurando para a gente colocar alguma outra coisa, como calcular da DLL. Pronto. Só para que vocês possam entender. Nesse momento, assim como eu mostrei lá na classe, nós vamos ter que instanciar aquela classe para criar o nosso objeto. Então, qual é o nome? Calculadora. Certo? Então, nós temos aqui a calculadora. Não, não tem aqui. O Visual Studio ele nos ajuda nesse sentido. E ele fala da onde você está pegando. Por exemplo, ele já importou aqui para mim, safadinho.
ele já colocou aqui para mim, ó. Mas eu vou apagar ele daqui, para eu poder explicar para vocês aqui. O Visual Studio ele ajuda demais a gente. E aí quando a gente quer mostrar, beleza. Para eu chegar lá na calculadora, lembra dos namespaces e tal que a gente falou nas outras aulas? Fala aí, gordo, boa noite. Então, nós temos o projeto, deixa eu ver aqui, da forma que a gente importou, então tem o projeto, que é a aula 0004, ele não coloca o traço em cima, ele colocou o underline, lógica, ponto, calculadora, ponto, calculadora. E aí, para que a gente possa entender, vou pegar, quando ele quiser, né? Vou colocar aqui do lado, ó, para a gente poder, do lado não ficou legal, né? Vou colocar embaixo, então. Ó, legal. Para eu chegar na nossa classe calculadora, olha só, namespace, aula, underline, aula 4, underline, lógica, ponto calculadora. Esse é o namespace. E aqui nós temos o namespace. E aqui nós temos o nome da classe. E eu estou falando qual a classe que eu quero. Vendo? Ele mostra aqui para mim qual a classe que eu quero utilizar. Feito isso, eu vou aqui e dou um nome para uma variável, que no caso não é variável, mas é da mesma forma que utilizamos a variável, porque primeiro nós temos o tipo da variável, então aqui eu vou falar que ela é a calc, vou colocar igual, new, e preciso instanciar, por isso eu coloco o mesmo nome lá na frente. E vocês estão vendo que aqui fica muito ruim para a gente visualizar. Nesse quesito, o Visual Studio ele sempre tenta diminuir os termos para ficar mais fácil para a gente. Então, eu posso apagar eles daqui e fazer o que o Visual Studio já tinha feito, que é importar esse cara. Você pode ir lá e escrever, deixa eu diminuir. Eu posso escrever aqui using e colocar exatamente aquele cara, tá? Ou, para ficar mais prático, eu posso vir aqui e o Visual Studio já dá isso para mim. Ele fala, meu, você está querendo usar este cara. E aí ele importa para a gente todo aquele namespace. O que tiver embaixo daquele namespace, eu consigo utilizar. Ele consegue entender. Ele importou aquele pacote para mim e agora eu consigo utilizar aqui. Calc, ponto. Nós criamos só um cara que é o somar. E eu posso somar. Também nós criamos exatamente isso aqui, ó, tá? E aí, depois a gente vai passar a não utilizar esse, mas por hora, ele, se você passar o mouse em cima, ele mostra que o retorno dele é o int, tá? E que a gente pode passar dois campos. Eu não vou focar nas validações como eu fiz no outro lugar, tá? Então, eu sempre vou colocar aqui valores. E aqui vem o nosso primeiro dilema. Um método, eu posso criar vários deles. Isso se chama sobrecarga de método. Por exemplo, este somar ele está esperando valores inteiros. Neste caso, estou passando texto. Eu posso fazer uma conversão aqui, ou aqui no somar, eu posso criar outro método, aonde ele aguarde textos. Neste caso, eu posso utilizar aqui, colocar n1 é igual a convert ponto print 32
do número 1. Mais uma vez, reforçando que nós podemos fazer conversões. Mas, lembrando que eu não vou fazer nenhuma verificação aqui do se o usuário digitou ou não, porque a gente tem que validar isso. Eu fiz isso na outra aula, tá? Para que a gente não fique preso nesse cara de novo. Nesse caso, agora, se eu voltar, olha só, ele parou o erro. Mas veja que legal. Eu mostrei esse exemplo no Message Box. Olha que legal. Eu coloquei somar. Se eu abrir o parênteses, ele mostra que existem duas sobrecargas, onde eu posso passar o número 1 e o número 2 como string, e eu posso passar o número 1 e o número 2 como int. Ele vai entender. O meu código aqui tem até outras manhas que dá para utilizar, mas o intuito agora é que você entenda que a gente consegue fazer de um método, na verdade, 2, 3, 4 métodos, nós conseguimos expor ele de uma forma, e aí nós temos aí a sobrecarga de métodos, tá? Então, nós temos uma sobrecarga aqui. Eu consigo pegar o retorno, eu vou jogar lá no resultado também, tá? lbl resultado ponto text é igual a esse cara, ponto toString. Eu já estou pegando o retorno da função somar, que é o inteiro, e estou dando toString, que seria o nosso convert aqui, beleza? Com isso, se eu utilizar aqui, ó, já voltei? Ver se eu já voltei o... Beleza, Rafa, beleza. Então, ó, 2, 5, eu não estou nem colocando aqui que é somar ainda, a gente vai calcular da DLL, beleza? E aí ele fez aqui, ó. Vamos debugar? Temos um outro botão, hein? Calculadora. Ele criou a calculadora e instanciou ela em memória. Na realidade, ele está instanciando... até uma boa ideia, está instanciando aqui dentro, tá? E aí, somar. Se eu apertar F11, baixar isso aqui. Se eu apertar F11, o que que ele vai fazer? Ele vai lá na nossa classe, ó, lá dentro da DLL, e a gente vai somar. Ele pegou o número e converteu, pegou o 2 e converteu, fez a soma, voltou, apresentou, acabou. Dessa forma, muitas coisas aconteceram, e uma dessas coisas que aconteceu é a organização. Por exemplo, imagina todos esses métodos aqui num lugar de fácil acesso para todos os outros projetos. Como assim todos os outros projetos, Diogo? Olha só o que eu vou fazer agora. Vou também colocar aqui a aula 4. Não fiquem empolgando não, hein? Ah, quando eu instalei aqui, instalei. Aqui. Ó, ASP.NET Core, próximo. Agora eu vou desenvolver um site, beleza? Vou desenvolver um site. Logicamente que não, eu só vou criar uma página, vocês vão ver ela assim, eu vou apresentar ela para vocês, e vou dar o resultado utilizando essa calculadora que a gente acabou de utilizar, acabou de criar, essa soma aí. Então, vou chamar aqui de aula 004, vou colocar que é web consome calculadora, beleza? Vou criar. Vamos esperar um pouquinho. Ok. Vou criar aqui um aplicativo web. Vou tirar esse cara. Autenticação não precisa agora. Legal. Vou criar. O
Eu vou mudar aqui para o outro lado, porque eu acho que pode estar atrapalhando vocês. Vocês não falaram nada, hein? Pronto. E aí, agora... Eu não, agora não, que ele ainda está criando. Calma aí. Criou? Não, meu querido, criou. Eu não vou apresentar a estrutura de um site, tá? Não é o foco do curso. Poderia ter colocado também, né? Na votação aí. Vocês já estão votando? Podem votar o próximo curso. Não sei se eu não fiz alguma coisa errada, se ele já saiu, mas beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Não, antes eu vou apresentar, né, o meu projeto de site. Vou rodar ele. Já vai, já vai, já vai, já vai. Ele está compilando. Eu tô olhando aqui pro lado que ele normalmente aparece aqui do lado. Vamos lá. Vocês vão ver que das próximas vezes ele vai ficar um pouquinho mais rápido essa compilação dele, ainda mais quando é a primeira. Sim, com C Sharp a gente consegue utilizar para criar nosso site. Então tá aqui, ó, aula 004, web consumo calculadora, nós temos o home, nós temos o privacy, tem mais alguma coisinha aqui. Fez nada, certo? Vamos fazer com que ele apresente em algum lugar aqui a, a nossa calculadora, a nossa soma, que a gente acabou de criar a classe. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é adicionar dependência. Só voltando aqui, ó. Nos projetos em comum, nós trabalhamos com referência. Aqui ele está chamando de dependência, tá? Vou ser honesto, porque eu não sei se isso é pelo .NET Core. Não me recordo de cabeça o nome, tá? Então, nós vamos utilizar quem? Vamos utilizar a aula 4, lógica.calculadora. Vou dar OK, beleza? E eu posso, em algum canto... Ah, projetos. Ele colocou dentro de projetos aqui. Dentro da dependência, ele tem uma estrutura diferente aqui, o .NET Core, tá? Eita, será que eu vou conseguir? Acho que eu não vou conseguir fazer, porque eu abri um .NET Core, gente. Por isso que ele colocou um... Vamos tentar, ué. Senão eu mudo lá. Beleza. Não, acho que eu criei o projeto errado. Criei o projeto errado. Vou criar de novo. Eu criei o projeto errado porque ele não tem aqui as... Ele só tem o page. Ele precisa de outro cara, que eu quero mostrar para vocês. E aí eu já crio da maneira certa. Acho que vai ser melhor isso. Tá rodando? Tá rodando. Ai, tá rodando. E aí, com isso, aqui dá mais stop. Eu espero que vocês possam fazer algumas perguntas. Já vou tirar aquele projeto dali. É o tempo de eu ir criando aqui. Eu não vou pegar então a ASP.NET Core. Ah, porque ele peguei o aplicativo, ainda peguei errado. Ah, não. Não está instalado ainda. E eu não vou gastar tempo instalando aqui. Vamos ver se tem ASP.NET. Ó, vou pegar esse aqui do framework, tá? Aula 004 consome calculadora. Não, não, não. Entendi. E eu vou criar aqui o MVC, tá?
Mas tem um carinha que eu preciso deixar pronto aqui, né? Que é o MVC 5, o .NET Core. Eu acredito que eu não tenha instalado para que ele tenha o template específico que eu queria mostrar para vocês. Enquanto está criando aqui, se vocês puderem aguardar 30 minutos não, 30 segundos, tá pipocando aqui para passar um comercial, é o tempo de eu tomar água, pode ser? Só um instante. Beleza. O Andrei falou, no meu não passa dele. Então você viu, né? Você acompanhou eu tomando água. Eu vou remover aqui esse projeto, tá? Da nossa solução. E esse outro aqui que a gente vai utilizar, tá? Vou fazer a mesma coisa, vou definir como inicialização. Vou dar um play para vocês, mas basicamente ele é o mesmo cara, tá? O template é o mesmo. Sim, vai, confia, fala, faz o que precisa. Primeira vez que ele roda, ele sempre faz trocentas coisas aí. Mas ele foi até o rápido. Potencial risco, meu Deus, risco? É porque ele tá rodando no HTTPS. Não precisa disso. Tá aguardando aqui, ele já tá rodando. Tá? Como que eu podia parar isso? Aqui nas propriedades eu consigo ajustar isso. Isso aqui normalmente é bem depois, olha, ficou alto com dois L's. É bem depois, tá? Porque tem muita configuração aqui do que nós vamos ensinar a, no sentido de exportar, colocar no ar e assim por diante. Ai, 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 ai. Vamos deixar assim, vai reclamar. Não quero rodar no HTTPS. Cria um outro cara aí, vai. Ver se ele vai rodar assim. Em HTTPS. Ó, mais um instante. Legal. Então aqui está o nosso site. Gente, vocês podem votar aí. Eu li agora lá, não tem, ainda não votar. Eu acho que ainda tem lá no chat, lá em cima, tem coisa que vocês votar, não tem não? Aparece para vocês? Vê aí se aparece para vocês. Relativo ao nosso próximo curso. Então, beleza. Então, aqui está o nosso site. Em algum lugar aqui, só para a gente apresentar a utilização daquele cara que a gente criou na calculadora, beleza? Sei não. Aqui. Ok. Beleza. Eu vou fazer o mesmo processo aqui, ó. Agora aqui sim eu tenho as referências, então não estava falando bobagem.
aula 004-lógica.calculadora, que é aquele cara que a gente criou. Vou dar OK. E agora eu encontro ele dentro das referências do projeto de web. E aqui nesse caso você vê que é muito diferente e existe muito pacote utilizado num projeto web. Agora eu vou utilizar aqui, de alguma forma, eu vou colocar aqui na index, tá? Logo que a gente entrar, eu vou dar um resultado. Não vou explicar sobre desenvolvimento de web agora. Vamos lá. Vocês lembram o que eu fiz da outra vez? Eu preciso acessar a calculadora. Quando eu fiz isso, o Visual Studio inteligentemente já importou para mim. Nesse caso, eu não vou criar nada para o usuário poder digitar. Então, eu vou colocar aqui, ó. Calma aí que eu fiz errado. E está lá, ó, somar. E eu posso fazer da mesma forma. Eu tenho aqui a sobrecarga de métodos, onde eu tenho uma sobrecarga com números em string, textos que eu poderia passar, só que eu não estou fazendo verificação disso, tal, é só para a gente poder mostrar o que a gente tem em cada local, certo? Então eu vou colocar número mesmo, eu vou somar aqui o 12 mais o 14. E vou colocar ele aqui, ó. Primeira coisa, isso aqui é uma interpolação que eu vou criar, tá? Então nós temos aqui que nesse caso nem preciso, ó. Então eu vou colocar aqui, ó. O resultado e vou colocar isso aqui, beleza? E agora eu tenho que recuperar a nossa view bag. Ó, o about, acho que já está no about, fica melhor. E aí eu não preciso nem mexer em nada, ele vai apresentar na tela o resultado. E aí eu não coloco aqui view bag resultado, eu coloco no message. Provavelmente a tela já está aguardando isso aqui, certo? Ok, compilou e foi. O about é o sobre, e o sobre, ele está falando aqui que o resultado é 26. Poxa, tudo isso, o que a gente pode aprender com isso? O que eu posso mostrar com isso? Faz tempo que eu não mostro o nosso querido Brush. Eu quero mostrar que você desenhou, você criou uma calculadora, uma lógica de criar algo, e aí é o teu, uma classe e tal, tem diversas coisas que você pode utilizar, mas no exemplo aqui nós temos uma classe, e é isso que eu preciso e quero mostrar. E imagina que você tenha aqui um site, você tenha um jogo, você tem uma aplicação de celular, e você consegue que todas elas executem aquela mesma lógica. E dessa forma, você consegue de uma vez só espalhar a lógica para toda ela. Compreenderam? Dentro de uma estrutura, você consegue reutilizar. Então, você tem a classe, você tem trocentas coisas aqui. Beleza? Dúvidas, por favor, podem colocar aqui no chat que a gente já responde. Aqui. Eu não vou focar
aqui na nossa aula 004, eu vou focar aqui na aula 004 lógica, porque agora eu vou falar aqui do nosso construtor. Na realidade, eu vou começar com as propriedades, tá? Eu falei um pouco de propriedade na última aula. Tá rodando, por isso que ele tá reclamando. E nesse caso, eu vou fazer algo simples, tá? Eu vou chamar de public também. E vamos colocar aqui ele é inteiro. Eu vou chamar aquele número 1. Vou abrir um get set para que eu possa setar e recuperar lá do lado de fora. Por exemplo, se eu fizer só isso aqui, ó, aqui ainda está com com o nosso site. Se eu quisesse acessar, ó, número 1 já aparece aqui, entendeu? Se eu quiser acessar e dar a informação, setar a informação, eu consigo. Então, eu vou colocar aqui o nosso número 1. Vou colocar o public int número 2. E agora, eu vou colocar get set. Por que eu estou fazendo get set? Agora vocês vão entender esse cara aqui, ó. Resultado. Eu não vou nem retornar um cara agora. Eu vou preencher uma propriedade chamada resultado. Só que o resultado, nós informamos qual é o resultado. Ok? Nós informamos qual é o resultado. Eu vou colocar aqui, ó, private set. Vou colocar um cara aqui também, chamado private int resultado 2. Vou colocar ele até minúsculo. Só para explicar o get e o set. Aí é mais uma aulinha de história, vamos colocar assim. E um public int resultado, mas com R maiúsculo. Lembrando que o C# ele é case sensitive. Então, resultado 2 é diferente de resultado 2 maiúsculos e minúsculo, tá? Quem aí já mexeu com Java? E eu não quero criar encrenca, não. É pergunta mesmo. Ou quem aí conhece, escutou falar em Java. Pronto. Tem gente que nunca, o Rafa já. Legal. Ó, olha só, eu vou compilar e eu vou voltar lá só para a gente acessar e entender. Ó, eu poderia muito bem vir aqui e falar assim, ó, calc, ponto, e agora apareceu todos esses caras que eu criei, tá vendo? Ó, número 1, eu posso falar número 1, 2, calc, número 2 é igual a 3, e mandar ele fazer alguma coisa. Mas JavaScript é diferente de Java. Sim, JavaScript é diferente de Java. CSS é diferente de tudo isso também. E aí, deixa eu vir aqui para vocês verem. Aqui eu posso apagar. Eu estou no site, mas indifere aqui se eu estou trabalhando no projeto do site ou lá no nosso Windows Forms, tá? O que eu preciso mostrar é que agora a nossa calculadora ele tem parâmetros, não, propriedades. Essas propriedades, número 1 e número 2, elas são acessíveis. Já o calc.resultado,
ele também é acessível. Eu consigo pegar a informação, mas se eu falar que ele é 4, ele me dá erro. Se eu compilar, ele vai mostrar qual o erro que ele está dando, certo? Vamos ver. Ele fala assim, a propriedade ou indexador, calculadora.resultado, não pode ser usado neste contexto porque o acessador set é inacessível. Este cara aqui, ele é private, ele é privado. Para que eu vou fazer um programa, um projeto onde eu vou deixar um item privado, uma propriedade privada? Muitas vezes você trabalha junto com equipes, e nessas equipes você precisa criar um objeto que ele funcione em qualquer lugar. E o resultado é algo que você não pode manipular. Neste cenário, o resultado não pode ser manipulado. Aonde que eu vou manipular? Aqui dentro do nosso da nossa função aqui, ó, somar. O certo, então, não é nem eu dar um return aqui. O certo é eu pegar aqui e falar assim, ó, this ponto resultado é igual a número 1 e número 2. E esse cara eu posso colocar como void. Ok? Beleza. Aqui é meio chatinho. Futuramente falaremos de delegate e events. Beleza. Por que eu estou colocando isso aqui futuramente? Porque quando a gente voltar para falar de delegate e eventos, é o cara que vai informar que, olha, a soma foi realizada, ou o resultado já está pronto, tá? Porque agora eu não quero mais retornar uma informação. Eu vou preencher uma propriedade da nossa classe e ele está privado somente para a própria classe utilizar e preencher o valor, ok? E por que eu estou colocando esse cara aqui embaixo? Ó? Eu estou colocando esse cara aqui embaixo porque antigamente era assim, e em Java é assim que se trabalha. Se você for desenvolver em Java para Android, né, vai desenvolver. É assim que você cria uma propriedade, tá? Você cria uma propriedade, cria uma variável privada, você dá um get nessa propriedade, nessa variável, e você preenche ela com essa sintaxe aqui. Isso aqui, no .NET, acho que foi no 2, acho que foi 3.5 que entrou isso aqui. Posso estar errado, tá? Foi no 2.0, 3.5. Agora, quando você coloca get set, ele próprio já entende que o número 2 é uma propriedade e internamente ele faz isso. Na verdade, ele faz tudo isso. Ok? Beleza? Eu vou comentar isso aqui. E isso aqui é só para que vocês possam saber. Beleza? Ok. Nesse caso aqui, nós já temos número 1, número 2, resultado. Se eu compilar, um cara vai dar erro, ou até vai dar mais. Primeiro vai dar erro porque esse cara ele não pode, né? Neste caso, agora, o calc aqui, eu tenho que, esses números aqui, ó, até dá para utilizar aqui, mas a gente vai mudar para não utilizar dessa forma, tá? Ele não tem mais um retorno, tá? Se eu pegar aqui e falar assim, ó, calc.resultado, agora a informação está preenchida aqui dentro. Eu vou dar um breakpoint aqui. Aqui nós passamos as informações. Só que neste caso, o método ainda está aceitando parâmetros para ele poder rodar. Se eu só passar a informação aqui, não quer dizer nada. Então, se eu somar, eu tenho que passar os valores aqui,
Ou, assim, eu posso remover eles daqui, ok? E passar a utilizar os parâmetros, perdão, as propriedades que foram criadas por mim. Eu sempre gosto de colocar aqui o this, porque vou mostrar um motivo. Eu posso vir aqui, ó, e criar uma propriedade, vou colocar aqui, ó, número ele não vai aceitar, né? Porque já existe um cara. Na realidade ele até aceitou. Compilar ele vai dar outro erro. Eu ia mostrar isso em outro lugar. Ah, não entendi o erro. Vamos compilar de novo. Ele está falando que é esperado ponto e vírgula aqui. Ok. Entendam, ó. Essa variável, ela tem o mesmo nome da propriedade, mas essa variável, ela só existe aqui dentro. Esse escopo acabou aqui, chegou aqui, ela morreu. Ela sai de memória, ela não está mais para você utilizar, tá? Então, é bem normal eu utilizar aqui esse cara, tá? Eu posso fazer também, eu posso utilizar esses dois, eu já compilei e vi que eu posso. Eu posso passar como parâmetro, eu posso usar e criar da forma que eu quiser. Só não isso, né? Uma hora eu passo por parâmetro, uma hora eu passo por propriedade. A gente tem que definir um padrão e cada cenário ele, ele tende a ser bom para um ou para outro. Agora, sintam-se livres para criar da forma que vocês quiserem fazer, da forma que vocês desejarem. Este método foi criado para que eu retorne dados. Esse método, ele não retorna dados, mas ele preenche aqui a nossa propriedade de resultado. Eu poderia preencher e retornar também? Posso. Posso vir aqui e dar um return, resultado. Por que eu estou falando aqui o resultado? Poderia fazer isso aqui, ó. Posso, mas neste caso, o que está acontecendo? Eu estou fazendo o meu processador, minha memória, tudo isso trabalhar duas vezes a mesma informação. Se eu já tenho um resultado aqui, cara, retorna aonde já tem um resultado, beleza? Já já vamos botando aí as perguntas, vamos botando as perguntas que eu vou responder. Eu tô vendo aqui, ó, Marcelo mandou pergunta, já já respondo, Marcelo. Vamos lá. Nesse caso, eu vou deixar assim, nem sei. Às vezes a gente faz tanta coisa feia em programação, que é feio a gente passar isso, mas eu preciso mostrar, né? O cenário aqui, beleza. Neste caso aqui, eu posso, dos dois jeitos, eu posso pegar o resultado. Vou colocar aqui, ó. Resultado. Olha o Marcelão aí seguindo o canal. E eu agradecendo ele, hein? Boa noite, obrigado por estar seguindo o canal. Toda 6 horas, 6h30 na realidade, eu abro o canal para a gente fazer live de segunda a sexta. E se alguém me ver aí outros horários, às vezes vocês vão me pegar jogando, brincando e assim por diante. Mas o ideal mesmo é focar aqui no desenvolvimento de sistemas. Eu estou abrangendo muita coisa, não estou seguindo uma linha. Estou apresentando vários conceitos, coisas importantes para quem está começando a desenvolver em C Sharp, tá? Inclusive, tem aí para vocês, o que a gente faz no próximo curso aí. Tem uma enquete aí que eu coloquei. Para mostrar aqui, ó, eu vou executar de novo. E agora, ótimo.
Ótimo, ótimo, Marcelo. Já te respondo já também. Já te respondo mesmo. E é isso que eu quero. Deixa as perguntinhas aí, que é o tempo de eu... Minha água acabou. Mas é o tempo da gente responder. Vamos lá, ó. Cliquei lá no sobre e logo quando a gente entra no link aqui, eu consigo verificar. Deixei debugando, dei um breakpoint aqui e eu vou querer verificar o que aconteceu, beleza? Ó, número 1 eu preenchi, número 2 eu preenchi e falei soma. Quando eu falei soma, executou, tá vendo? Esse parênteses aqui é uma execução que precisa ser realizada deste método. Nesse caso, ele já executou, ele falou que 2 mais 3 é 5, tá aqui, ó. Só que se a gente olhar lá a nossa propriedade, ele também colocou que o resultado é 5, ok? E a gente consegue ver aqui. Então, eu mostrei duas coisas. O método ele retorna e a propriedade ela é preenchida e eu consigo acessar essas propriedades. Por que que é importante a gente entender o caso do, do distanciar? Que foi o que um amigo falou comigo numa outra oportunidade. Imagine que eu tenha duas calculadoras aqui, no caso são dois objetos. Tá? Tudo que aconteceu nessa aqui não acontece nessa. Cada um tem a sua vida própria aqui, tá? Então, por isso nós instanciamos isso, nós criamos um objeto em memória, que é esse cara aqui, que é a nossa calc. Então, nós temos a classe calculadora e nós vamos vou criar um cara chamado calc, e ele é daquele tipo lá, e aí eu posso utilizar. Então, a diferença aí que nós temos entre classe e método, beleza? Ok. Feito isso, eu falei que ia falar do construtor. O construtor é o cara que acontece exatamente aqui, ó, quando a gente dá o new. Quando a gente dá um new, ele executa um cara chamado construtor, e por padrão, ele nem aparece. Como é que a gente cria, então, esse construtor? Ou como a gente pode utilizar ele? Tá aqui. Você vai colocar o public, no caso, neste cenário, estamos utilizando o public. Pode ser privado? Pode ser select, pode, tem outros nomes lá que depois eu vou passar, né? Quando a gente focar só em acessibilidade. Mas que neste caso aqui, nós vamos ter que utilizar o nome da classe. E isso ele entende que é um construtor. E no construtor eu posso definir o que eu quiser. Eu vou colocar aqui string teste igual a string.empty. Isso aqui não faz nada, tá? Nada, 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 nada. Mas só para mostrar que ele entra aqui dentro. Inclusive, eu posso criar a calculadora, não posso duplicar, mas eu posso criar uma sobrecarga, assim como a gente criou aqui, ó, no somar. Então, eu posso falar assim, olha, int número 1, int número 2. Eu nem mostrei o 1 e já estou falando as coisas para vocês, né? E eu posso, neste exemplo aqui, é um exemplo que eu quero fazer, eu vou preencher já o número 1, que é o que? É o número 1. E nesse caso, entendam, esse número é este número. E eu estou colocando this, que eu estou falando classe, e aí ele vai trazer as suas propriedades, que é este cara aqui, tá? A propriedade. Beleza. Então, eu vou fazer também a mesma coisa para o número 2, que é o número 2. Beleza? Ok. Eu vou fazer o quê? Eu já tenho o calc 1, certo? Não, não tenho calc 1, só tenho calc. Lembra que eu coloquei uma calculadora 2 aqui agora? Eu vou voltar ela aqui, ó. Eu vou colocar calc 2.
Só que eu vou olhar essa sobrecarga. Por exemplo, essa aqui, eu já vou passar o número aqui, ó, 50 e 51, ok? E eu poderia vir aqui e falar calc 2 ponto somar, posso, mas não vou precisar fazer isso agora não, não há necessidade, não desejo fazer a conta aqui. Eu quero mostrar, vou colocar o breakpoint aqui. Eu quero mostrar como ele vai se comportar, ok? Já deu play? Não, por isso que não apareceu. Deixa ele aparecer. Mostrando isso, eu começo a fazer a dar as respostas aqui pelo menos eu vejo 3 perguntas aqui do Marcelo e vou respondê-las, tá? Clicando no sobre, vai começar a ser executado. Primeiro, vamos ler aqui. Crie uma variável do tipo calculadora e, neste caso, execute o construtor passando 2 parâmetros, o 50 e o 51. Então, se eu apertar F11, eu vou ver isso acontecendo. Então, ó, ele foi para a minha calculadora, tá vendo? Já estou na calculadora. Tem um construtor que não foi executado, mas ele criou um aonde ele já preencheu o número, ele vai preencher, na verdade está como parâmetro aqui, ó, 50 e 51, foi no this, número 1, e preencheu a propriedade, ok? Foi para frente. E se eu for olhar aqui os dados da propriedade, ele mostra os dados da Calc 2, propriedades dela, ele já está preenchido. Só não tem o resultado, porque o resultado a gente ainda não realizou a operação. Se eu fizer isso com o Calc 1, eu vou olhar aonde ele entra, qual construtor que ele entra. Olha lá, ele entra no construtor que a gente chama de default, o normal, e se eu não tivesse ele aqui, não aconteceria nada, tá? Só não ia conseguir debugar para vocês, beleza? Ok? E aí ele consegue fazer o processo normal e comum, ok? Tá descendo aqui. Como eu falei, vou responder aqui as perguntas do nosso brother Marcelo. Deixa eu dar uma lida aqui. Boa noite. Qual a diferença do VS Code para o Visual Studio? Tá. Tudo que você faz no Visual Studio você consegue fazer no VS Code, no Visual Studio Code. O Visual Studio Code ele é mais leve. E só que você não tem o poder que o Visual Studio tem. Todos os dois, na verdade o Visual Studio Code ele é gratuito e o Visual Studio ele tem a versão gratuita, que é a Community, tá? E aí depois vai ter Enterprise e tal, aí são versões pagas para ser utilizada dentro de empresas e tal. Nesse caso, a diferença basicamente é essa. Quando eu usei o Visual Studio Code, quando eu programei em Ionic, quando eu estava desenvolvendo em React, em Node, acho que em Node eu também. Mas basicamente ele é um Visual Studio clean, limpo, leve, e dependendo do projeto vale a pena você utilizar o Visual Studio Code. Mas se você tem aí a facilidade de utilizar um Visual Studio, é muito melhor, tá? Não sei se eu tirei tuas dúvidas, mas eu estou falando nem tecnicamente, estou falando como programador, como brother e tal, e gosto de usar o Visual Studio Code, mas só quando há real necessidade. Sei que deve ser uma pergunta idiota. Pergunta idiota não existe, idiota é não perguntar, tá? Então, manda de pergunta aí. Não fica, mas se eu perguntar ele vai achar isso, ou alguém vai rir, cara. Cara, o ruim é quando você termina a live e aí você fica, eu vou mandar pergunta para ele. Aí manda um sussurro para mim, pode mandar à vontade. Mas, tipo, se pode fazer na live, pergunta, porque fica registrado no vídeo, ajuda a mim
ajuda as pessoas que estão assistindo e tal, pô, é da hora. Vamos lá. Para que serve o C Sharp? Honestamente, minha única experiência foi criando jogo na Unity. Sim, o C Sharp é utilizado na criação de jogos, é utilizado na criação de sites, é utilizado na criação de programas, sistemas empresariais, locais. No mundo Microsoft, o desenvolvimento maior é com a linguagem C Sharp. O que você quiser desenvolver, você consegue, tá? Existem linguagens específicas utilizadas para a linguagem de máquina, a linguagem de inteligência artificial. Aí tem outras melhores do que utilizar o C Sharp, por exemplo. Se você for utilizar um banco de dados, você vai utilizar uma linguagem SQL, tá? O SQL é uma linguagem, tá? Você vai desenvolver um site, por mais que você tenha o próprio HTML e muitas outras tecnologias e, e como é que se chama? Front-end, né? Existem diversos para você, que nem alguém colocou aqui, JavaScript e tal, não sei o quê. O C Sharp, por si só, ele não é o cara que fica aqui na frente para o usuário ver. Ele é o cara, como eu mostrei aqui para vocês, esse cara aqui mesmo, ó, isso aqui não é visto, tá? Mas por detrás, deixa eu ver, deixa eu só mostrar para vocês. Não, isso é só para vocês verem o que eu estou falando. Isso aqui você não vê, certo? Mas se eu pegar aqui, ó, e colocar em sobre, ok. Olha só aqui, ó, home, about, certo? Por detrás, olha o que temos. O home e o about. E aqui eu consigo programar em C Sharp, ok? Então, nós conseguimos desenvolver sites também com C Sharp, jogos na Unity e assim por diante. É que jogo é mais legal, né? Ainda mais vindo aqui num canal dentro da Twitch, é da hora, né? A gente vai pensar nisso aí. Outra pergunta. O diz é para especificar um objeto que o valor é dela mesma. Isso, isso. Basicamente é isso, Marcela. Por quê? Ele, o this, ele está falando assim, ó. Cadê? O this, ele está falando assim, ó. Calculadora. Aí ele mostra as propriedades da calculadora. Entendeu? Se a gente estivesse falando aqui do nosso formulário, e eu vim aqui e falar this, ponto, ele vai mostrar vários métodos, eventos, propriedades. Quem são esses caras? São esses caras aqui, ó. Vou colocar agora no formulário. E vou colocar aqui a propriedade. E todos esses caras aqui, ó, é o que aparece lá no this. Entendeu? Próxima pergunta, deixa eu dar uma olhada aqui. Mais uma vez, eu tô falando, eu mudei aqui, né? Todos esses caras aqui, ó. Todos esses caras aqui. Gente, alguém me ajuda. Em que parte que a tela mudou aqui e eu tô falando e vocês não estão vendo? Vou voltar aqui, eu não sei onde foi. Eu tava mostrando aqui, ó, o this, aparece todos esses métodos, propriedades aqui, certo? Toda. Meu Deus. Toda. Então, todos esses caras aqui. Mas olha onde eu tô. O this está falando form 1. No caso, this form 1. E aí, todos esses caras que aparecem aqui
Vendo? Método, tal, não sei o que, propriedade, eventos. Esses caras aqui é o mesmo que quando eu seleciono o formulário, ele está aqui, ó, são essas propriedades, tá? Eventos, é o que aparece lá. Ele é o this, beleza? Já mostrei, Rafa. Agora fala assim, que eu mostrei. Por favor, não me quebra não. E o que eu tinha mostrado era aqui, ó. Eu dei um play no projeto. Ih, vou ter que dar de novo. Ok. E aqui eu vou clicar no sobre. Quando eu clicar no sobre, eu vou executar tudo aqui. Beleza, executou. E vejam o que tem no endereço. Eu tenho home e eu tenho about. Beleza? Se eu voltar aqui, olha só o que eu tenho aqui. O home e o about. E isso aqui, eu não sei se eu já havia respondido, foi quando eu falei que nós utilizamos o C Sharp para fazer o back-end de desenvolvimento de sistemas web. Quando eu falo sistemas web, engloba sites e trocentas outras coisas no mundo Microsoft. Ok? Vamos à próxima pergunta. Próxima pergunta. Eu tinha visto, calma aí. As perguntas foram apagadas. Deixa eu ver se eu consigo ler no chat aqui. Calma aí, vou me entortar um pouquinho aqui. Dá para fazer também. E uma outra pergunta que foi apagada do Marcelo. O bot comeu a pergunta. Bota ela de novo aí. Bota ela de novo que eu leio rapidinho. Eu tô lendo agora pela tela. Porque ele apagou mesmo. O bot não gostou de você. Dá para fazer também, ao invés de usar o this, mas especificar o objeto nele mesmo? Sim. Tipo, dentro da calculadora, colocar calculadora. Eu acho que você precisa só melhorar um pouquinho a pergunta. Calculadora aponta alguma coisa. Dá, mas. Não, nem sei se dá aí. Vamos ver. Não, não gostei disso. Aqui dentro. Cara, não, não faz isso não. Não faz isso não. Não. Tô offline? Não, tá aqui. Tô conversando. Será que. Pelo menos o pessoal tá me respondendo aqui, ó. Tá falando comigo. Tá online. Vou ter caído aí pra você. O Marcelo perguntou aqui. Deixa eu estopar. Colocar o nome da calculadora aqui não é legal. Porque o que que acontece, Marcelo? Para você utilizar um objeto, você tem que instanciar. O que você pode fazer, e não é legal, seria pegar e, para você utilizar, você não consegue fazer isso aqui, ó, calculadora, ponto, tal. Por quê? Porque a calculadora é uma classe e você precisa instanciar para poder utilizar ela. Então, nesse caso, eu tive que vir escrever para entender qual era a tua pergunta, tá? Não dá para fazer isso. Aqui não. Porque, não sei se você deu uma olhada na aula anterior, nós temos um, uma classe e precisamos trabalhar com o objeto. A classe é como se fosse a receita, tá? E aí você precisa do bolo, no caso aqui, para você poder utilizar. Você não come a receita, você come aqui o bolo. Mais uma analogia aí, beleza? Deixa eu ver se eu consigo ler rapidinho. O Andrei está falando que não está conseguindo abrir um projeto no VS. Diz que um ou mais arquivos não foi encontrado. Eu teria que dar uma olhadinha melhor, tá? Mas dá uma olhadinha se você está abrindo, está dando 2 cliques no SLN.
que é o arquivo de solução, extensão .sln, que é o arquivo de extensão. Ele tem que abrir o projeto. Outra possibilidade é você vir aqui, ó, e ver se você realmente está no mesmo arquivo, perdão, no mesmo projeto, e aí você pode abrir o projeto e solução. Tem um lugar aqui que ele tem os projetos recentes, e aí você consegue ver se você não está fazendo algo errado. Mas se precisar de ajuda, você sabe, cara, tem um Discord. Quem não está no Discord, coloca aí interrogação Discord. Aí lá você manda o print, talvez seja mais fácil eu te ajudar. Não só isso, depois desse projeto você consegue pegar, colocando aí exclamação Git. Quem ainda não colocou, consegue baixar todo esse projeto. Tá meio bagunçado, né? Mas dá para baixar. Não estão com... Ah, beleza. O Marcelo tá falando que não postou link. O bot discorda. Mas, cara, pergunta de novo, tá, Marcelo? Pergunta de novo. Também, se o C Sharp faz a mesma função do PHP em web. Então, só para entender de novo. Para pegar, Andrei, é Git ou Discord. Esses são os códigos que estão, os comandos que estão configurados. Vamos responder aqui o Marcelo, tá? Cadê você? Cadê você? Então é o seguinte, aqui eu consigo ler. Então é o seguinte, Marcelo. O C Sharp faz a mesma função que o PHP em web? Sim, e muito mais. Não, esquece que eu falei. Sim, não vou falar muito mais. Porque tem muita coisa que dá para fazer com PHP. E aqui não é uma briga de qual é a tecnologia melhor, não, tá? Tem muita coisa que dá para fazer com PHP. Mas tem muita coisa que dá para fazer com C Sharp. Só que quando você vai programar, normalmente a gente não fala que a gente fez com C Sharp. O que seria a concorrência ali, se é que existe alguma, é o ASP.NET. E agora nós temos o ASP.NET Core dentro do C Sharp, tá bom? Mas sim, dá para fazer tudo igual. Se você trabalha com PHP, continua com PHP. Agora, se você quer entrar no mundo Microsoft, vai para o ASP.NET, tá? Marcelo está falando que nós somos bot. O Marcelo está falando que a classe está dentro do objeto. Ou é o contrário? Não, nenhum está dentro do outro. Ó. Até tá, mas nesse exemplo que eu coloquei, a classe é uma. Eu dei um exemplo na última aula sobre... era o carro, né? Eu tinha ali o carro, mas na hora que eu fosse utilizar, eu falava que aqui era um Palio, aqui é um Gol. Então, o objeto, ele vem de uma classe. A classe, ela pode ter objetos, mas aí, se eu só afirmar isso, ele cai em outros cenários. Mas, puramente na palavra classe e objeto, as classes, você cria, é como se fosse uma estrutura. Quando você vai utilizar, você precisa dos objetos, que é o quê? Que você instancia aquele cara. Se você for utilizar uma classe propriamente dita, você não consegue, porque você não jogou ela na memória. Quando você joga ela na memória, é que você está criando um objeto. E você só joga ela na memória, a classe, se você der um new nela. Né? Tem como você utilizar ela estática. Futuramente a gente vê isso. Mas no final das contas, o que você precisa entender é que o que você mexe, classe no caso aqui, nesse caso, em cima da tua pergunta, tem mais outra aqui. Eu conheci o canal agora no curso que eu fiz, foi o famoso só faz isso, sem muita explicação. Cara, eu vou ser honesto com vocês. Eu tô. Quem, o Andrei, acho que o Andrei tava vendo. Tem mais gente que eu tô acompanhando que tá vendo os vídeos. Então tu vai lá na minha. No link vídeo e lá você consegue ver as aulas anteriores. Você vai ver que eu dou mais explicação do que aula. E às vezes eu estou aprofundando muito, eu tenho que trazer casos simples. Eu estou tentando deixar simples a minha calculadora, só que ao mesmo tempo, C Sharp é muito chato.
Então, para você não focar muito nisso, eu acabo faz uma coisa e aí eu mostro o conceito e tento explicar. Eu não me aprofundo muito. Por exemplo, como eu falei, eu acabei de falar sobre a classe, o static, a classe estática. Não expliquei, eu só falei aqui, mas futuramente a gente vai colocar algumas coisas que a gente pode utilizar, tá? No caso da calculadora, mal mexemos na calculadora, na realidade, mas foram explicações importantes durante a aula e no qual se você aí, se alguém perdeu, volta, olha de novo, o Rafael falou que ia sair, não sei se saiu, vê a aula, porque é importante, às vezes eu falo algumas coisas e acabo não mostrando, mas é importante para todo mundo, tá? Ok, legal. Não adianta, cara, vê minhas primeiras aulas, eu acho que é importante, tá, Marcelo? Porque eu ainda explico que toda linha você tem que saber o porquê que ela tá lá, para que que ela faz. Não vou nem me ater, eu vou fazer, eu espero que você vá lá e olhe isso. Vou compilar aqui o projeto, enfim, de ah, o Rafa, eu tenho que aumentar esse cara aqui. Em fim de aula, o que que eu peço, né? A gente está tentando sempre interagir com as pessoas, com os amigos. Agora o canal ele acabou de ser, acabou de entrar para ser afiliado. Tem lá aí, a qualquer momento, vocês podem fazer, eu cliquei no lugar errado aqui, vocês podem fazer eu não sei se já está aparecendo para vocês aí no chat, se você consegue ver o, o, uma votação para vocês, para a gente decidir qual vai ser o próximo curso. Não tá perto, não. Não está perto, mas aí o que que acontece? O ideal é que a gente já vai programando as aulas lá na frente. E vocês estão vendo que no curso agora eu estou mais passando conhecimento e apresentando algumas coisas aqui, tá? E para isso também eu gostaria que vocês ficassem aí. A gente já está com 5, estava com 9, caiu. Eu queria fazer uma raid para um amigão lá. A gente sempre tenta interagir, né, com os brothers. Mas se vocês saírem correndo, aí vai chegar lá vai ser pouco. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou então passar aqui o anúncio. Se alguém tiver aí depois e quiser me ajudar, eu vou fazer uma raid para um canal de um parceiro. Valeu, Marcelão.